vamos então já falar, né, do caso lá do Rony, sobre ter ido lá pro Chile, e também lá depois acho que desceu em Santiago e depois foi pro deserto do Atacama, né? Pegamos o carro, 2 horas de Calama para São Pedro do Atacama, pegamos o carro, já era por volta de 11 horas da noite, 11h30, e aí já com o PO da polícia, tudo, fomos para São Pedro do Atacama. Deixei as coisas no hotel, o professor já me ligou, olha, já estamos indo aqui para 2h a gente vai para um ponto de observação. Esse ponto de observação era próximo do Observatório ALMA, que é o maior observatório astronômico do mundo, né? São dezenas de antenas gigantes no deserto, numa altitude de 5.500 metros, falta ar ali, né, para você. E segundo ele, a área onde tem os observatórios é uma área que tem bastante aparição desses fenômenos, né? E não existe só o ALMA, né? Tem observatórios da Universidade de Tóquio, tem vários observatórios naquela região ali do próprio Chile. E o ALMA é um observatório multinacional, né? Ele é um observatório de várias nações europeias, americanas, do próprio América do Sul, do Chile. E fomos para aquela região, pegava uma estrada de terra e você ia embora, subindo. Você não pode entrar no observatório, mas você pode ficar nas redondezas, né, do observatório, do lado de fora, é uma área, né, bem né? isolada, né? Então, uma área muito legal ali que a gente ficou, num ponto alto. E deu meia hora, já era 3h, 2h40, por aí começaram a pipocar luzes douradas, laranja para dourada, nos morros que eram vulcões. Ele estava cercado de vulcões e de lagos salinos ali, altamente salinos, e começaram a pipocar muitas luzes. Eu cheguei a contar mais de 25, 30 luzes aparecendo nesses montanhas, nesses vulcões ao mesmo tempo ali. Elas apagavam, mudavam a intensidade, se deslocavam bem pouco e voltavam para o lugar original. Então, algo bem estranho. Eu comecei a ficar animado. Tá começando aqui um negócio, um fenômeno aqui. E eu subi em cima da caçamba da picape, né, e fiquei observando dali. E aí essas luzes douradas começaram a andar, se movimentar numa diagonal que passava a, 100 metros da gente, onde a gente estava. Muito próximo, essas luzes começaram a passar. Então elas saíam de onde estavam das montanhas, começaram a andar em linha, uma atrás da outra, a cerca de 100 metros onde a gente estava. E quando ela veio numa diagonal que cortava, como eu falei, a 100 metros de distância de onde a gente estava, muito próximo, às vezes até 50 metros. E essas luzes douradas, a gente começou a chegar perto, a gente viu que eram humanoides. Eram seres que tinham cabeça, a cabeça era até mais iluminada, tinha um torso, um tronco muito, muito iluminado, e braços e pernas. Não tinham pés, não tinham mãos, e eles flutuavam a cerca de 1 metro, 1,5 metro do chão. Mais ou menos essa distância do chão que eles estavam. E andando assim de perfil pra gente, ignorando a gente ali, não em nenhum momento se aproximaram ou tentaram olhar pra gente. E passou mais de 50 desses, 40, em câmera lenta, muito, muito lentamente, desfilando ali na nossa frente, um atrás do outro, como se estivessem fazendo um trabalho ali, de uma procissão mesmo, um atrás do outro, uma atividade que eu não sabia o que era. E eu perguntei para o professor, isso é normal aqui? Ele falou, olha, isso acontece aqui a todo momento. Era um gigante, 5 metros, 6 metros de altura, muito grande. Nossa! E eu perguntei, é normal, as pessoas vêm nas casas delas, as pessoas que moram aqui há muito tempo, veem esses gigantes de luz a todo tempo. E aí, impressionado com aquilo, e elas iam em direção a uma luz que estava numa montanha também, elas distanciavam em direção, todas elas iam naquela direção dessa montanha, desse vulcão, e era uma luz muito forte, com outra menor, que emitia radiação na gente, emitia uma luz muito forte na gente. E eu comecei a sentir uma quentura muito grande. E eu perguntei para as pessoas, vocês estão sentindo alguma coisa? E aí as pessoas falaram, olha, era o professor e mais 5, e mais eu. E ele falava assim, olha, sim, estou sentindo uma quentura, uma dor de cabeça, uma tontura. E a gente não sabia se a tontura por causa da altitude, podia ser também, mas a quentura era algo muito, muito marcante, porque no deserto à noite faz menos 10 graus, menos 20 graus, dependendo da época. Então, assim, é muito frio no deserto. E tava aquele calor na gente. Eu fiz um teste, eu fui atrás, desci da caçamba da picape, eu fui para trás do veículo, me protegi atrás do veículo, e eu não sentia nada, eu senti frio. Então tava claro para mim que aquilo era uma radiação que estava sendo emitida por aquela luz
na nossa direção, como se fosse, por exemplo, sai embora daqui, espantando a gente dali. Porque além da quentura tinha esses efeitos que eu não sabia se era altitude, se era a radiação, mas eram efeitos muito fortes. E eu falei, pessoal, olha, tá meio perigoso aqui, se isso aqui for uma radiação, a gente vai ter problema e tal, é melhor a gente ir para outro lugar. E aí, quando a gente estava falando isso, já era por volta de 3 e pouca da manhã, 3h20, 3h30 da manhã, veio uma luz branca, muito, muito intensa, e você conseguiu olhar para ela e estava vindo na nossa direção. E aquela luz que era pequena começou a ficar grande, enorme. Quando a gente viu, estava, sei lá, 30 metros, 20 metros, muito perto da gente. E tinha uns 5 metros de diâmetro. Era gigante essa luz, era só luz. A gente não via nada ali, era só luz. Uma luz branca. E não tinha o que fazer. Então, assim, não tinha como pegar o carro e fugir, não tinha como sair correndo, porque ela estava vindo rápido. E eu falei para eles, olha, a única coisa que dá para fazer aqui, no meu portunhol horrível, né, que eu não falo espanhol, eu falo só um portunhol bem enrolado. Eu falei para eles, olha, o que dá para fazer aqui é a gente rezar e pedir para que seja, só se aproxime se for algo bom. Era a única coisa que veio na minha cabeça que dava pra gente fazer naquele momento. Porque não dava pra sair dali de carro, ligar o carro, sair, porque eu estava fora do carro, até entrar no carro já tinha chegado. Isso se o carro ligasse, né? Ainda tem essa. E assim, eu falei, olha, foi a primeira vez eu senti que, olha, o contato vai ser agora. Foi a primeira vez que eu tive porque estava muito perto de mim. Caramba, tava vindo na direção. Esses seres, como eu falei, a gente não teve medo porque eram bonitos, eram de luz, estavam a cerca de 50 metros e estavam ignorando a gente, né? Eles estavam andando na atividade deles, ignorando que a gente estava ali, não olharam em nenhum momento na nossa direção, nem vieram. Essa luz veio. Eu falei, olha, o contato aqui chegou, não sei, agora é só esperar para ver o que vai acontecer. Aí fiquei pedindo para que fosse algo bom, para que as pessoas também. Tinha 2 meninas em pranto, já chorando, já quase tendo um infarto. 2 estudantes. O professor tentando acalmar elas e o troço vindo. E aí o troço parou na nossa frente, a cerca de 15 metros, e desviou. E foi para a esquerda e foi em direção às montanhas, voltou para as montanhas, só que do outro lado. Então isso foi bem impressionante. Aí eu já estava em choque ali nesse momento. E logo depois, 5 minutos depois, passou esse anjo, a gente chama de anjo, né? Eu apelidei de anjo, mas a gente não sabia o que era aquilo. Ou uma fada, um anjo. Que era um ser claramente que tinha um corpo humanoide e tinha uma asa, como se fosse uma asa de borboleta ali, um contorno bem neon azul. Que era o que mais chamava atenção, era essa asa azul, né? Ele era maior que os outros, não? Tubo de neon, como se fossem esses letreiros que tem em Tóquio, sim, né, em Hong Kong, você vê aqueles letreiros brilhantes neon, era igual, mas era uma forma de asa, e esse ser passou muito mais perto que os dourados. Esse ser passou a cerca de 20 metros, por aí, a gente via perfeitamente, todo o corpo dele era branco e vinha ficando dourado para vermelho, os membros vermelhos. E é uma coisa que você não consegue descrever o que é aquilo. Eu não consigo até hoje. Para mim era um ser, eu descrevo como um ser, mas era tão diferente, era tão doido, porque eu não consigo falar para você de fato o que era aquilo que a gente estava vendo. Tem uma imagem que ficou no meu Instagram, que foi o Jorge Ezo do canal OMG que fez. É uma imagem muito próxima do que a gente viu. Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui. Depois você deve compartilhar, você deve estar guardado na manga aí. Eu vou compartilhar. Isso é muito próximo, inclusive ele botou o fundo do deserto, né? E tá muito, muito parecido, muito próximo com o que a gente viu lá.